Olá, pessoal! Como estão vocês? Tudo bem? Nós vamos começar hoje a nossa lição com um versículo muito fácil de se aprender. E é tão bom se você, cada vez que ouvir essas histórias, possa decorar esses versículos, né? Não sabemos quanto tempo nós temos a Bíblia em nossas mãos e temos que desfrutar dela, porque estando na nossa mente e no nosso coração, ninguém pode tirar, né? E o versículo está lá em 2 Coríntios 5, 21a, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Mais uma vez, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21a. E quem foi esse que se fez pecado por nós? Quem? Jesus Cristo, isso mesmo, criança. Muito bem, e é bom saber que Ele, por tão grande amor, se fez pecado por amor para te conhecer e me conhecer. Amém? E o nosso cântico de hoje é bem curtinho também para você aprender, tá bom? Sim, foi por amor a mim e a você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não é uma história de fantasia, é uma realidade que está escrito aqui na palavra de Deus. E você pode encontrar essa história lá em Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 27 está a história que nós vamos contar. Muitos de vocês conhecem essa história, mas não têm vivido essa realidade. E aqui fala que Jesus, no versículo 27, diz que em seguida os soldados do governo conduziram Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Então Jesus foi apresentado diante de toda a corte, porque estavam realmente dizendo que ele não era o Cristo, dizendo que ele estava ensinando coisas que não eram verdades, e levaram ele até ao ponto de querer crucificá-lo, porque estavam os escribas, os fariseus, o povo estava condenando e não aceitando que ele era o Filho de Deus. Nós vimos na história anterior que eles gritavam e diziam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E foi assim que fizeram com Jesus. Soltaram Barrabás e prenderam a Jesus. E a nossa história está justamente baseada nessa parte da palavra de Deus, onde o povo estava feliz porque queriam realmente ver Jesus crucificado. Eles não entendiam que aquilo fazia parte da profecia. Jesus tinha vindo ao mundo com um propósito de morrer e nos dar a vida. E ele foi espancado muito e muito. E ele tinha que, com tanta dor nas costas, ter que levar a sua cruz. Quanto sofrimento, quanta dor padeceu o nosso Senhor para ter que levar na cruz. E naquela época, quem morria na cruz eram os piores
marginais, os bandidos, os ladrões, os malfeitores. E chega o dia em que Jesus é crucificado. E isso foi realmente muito doloroso para as pessoas que o amavam. A Bíblia diz que eles bateram tanto em Jesus depois que colocaram a coroa de espinhos, espancaram com um caniço a sua cabeça. Imagina aquela dor, aqueles espinhos na sua cabeça e furando, entrando cada vez mais quando espancavam a sua cabeça. Eles escarneciam de Jesus, tiraram o seu manto, tiraram a sua roupa. Eu fiquei imaginando a nudez naquela época, e que deveria ser hoje ainda. A nudez é uma coisa vergonhosa na frente de todo mundo. E até isso nosso Senhor Jesus sofreu afrontas, mas ele com toda a sua mansidão, como varão perfeito. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, ele não se defendeu. Ele foi ao lugar da caveira, o lugar chamado Gólgota, instrumento de morte para os maiores marginais. E aí, de tanto carregar a cruz, ele não conseguia e caía. E naquele momento, os soldados chamam o Cirineu, que estava ali perto dele, para que carregassem a cruz de Jesus por ele, porque ele não conseguia mais fazê-lo. E no caminho, ele foi levado, não conseguia quase andar. E as pessoas começaram a blasfemar, criticar, zombar do Senhor Jesus. E sobe aquela estrada do Calvário, sobe ao caminho do Calvário para ser crucificado. E é doloroso ver e saber que por amor a mim e a você, ele se submeteu a isso. Porque ele sabia que um dia você ia nascer, que um dia eu ia nascer. E ele queria nos dar uma vida melhor depois desta vida. Mas com o pecado que nós temos, nós não teríamos o direito de ir para o céu. E ele disse, como ele é Deus, como ele é o Criador, ele esteve lá na criação, ele tem acompanhado a tua vida, ele acompanha a nossa vida, ele conhece a nossa vida, no íntimo do teu ser, ele sabe quem tu és. Ele sofreu a amarga dor, porque ele pensou, um dia Zilda vai nascer, e eu quero que ela venha no céu morar comigo. Um dia, Larissa, Lívia, Carlos, Roberto, João, Marcos, todas as pessoas, pelo seu nome que ele chamou, ele disse, eu venho para dar vida para você, e uma vida em abundância. E de longe os seus discípulos acompanhavam toda a dor que Jesus estava passando ali, levando a sua cruz. Os discípulos estavam sofrendo também em ver tudo aquilo que Jesus estava passando. Chega o momento em que ele é crucificado. E ali estava entre Jesus dois marginais. Sim, ladrões, que eram dignos de serem mortos ali na cruz. Porque tinham cometido coisas horríveis, mas o nosso Jesus não era merecedor de estar ali naquele lugar. E a Bíblia diz que ele mesmo ali, sofrendo tal acusação, independente de tudo que tinha acontecido, as críticas, as zombarias das pessoas, ele permaneceu ali, sofrendo escárnio, ódio,
zombarias, blasfêmias, que a Bíblia diz que quando ele morreu, versículo 37 diz, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Que irreverência, que zombaria, que escárnio ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Cristo foi humilhado, foi rejeitado, foi blasfemado, foi espancado por amor a mim e a você. Foi injuriado, desprezado, mas ele, como uma divindade divina, foi desafiado até o fim. Os sacerdotes, os corruptos, criticavam, zombavam dele de tal maneira. Um dos ladrões que estavam do seu lado também criticava e dizia, desce da cruz e salva-nos também. Como um dos que não teriam cometido nada, que era injusto ele estar ali. Ele sabia que ele estava porque tinha cometido tal ato. Com certeza ele tinha ouvido falar de Jesus, mas ele zombava igual aos outros, enquanto o outro ladrão, ele reconheceu que ele era pecador, ele se arrependeu dos seus pecados e ali na cruz, ao lado de Jesus, ele disse, Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. E Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante ver que, mesmo sendo zombado, criticado, ele olhava para aquelas pessoas ali embaixo que zombavam dele e dizia, Deus, meu Deus, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto ele olhava sua mãe, olhava os seus discípulos que o seguiram, olhava Maria chorando e dizia ao seu amado irmão e amigo João, esta é tua mãe, cuida dela. Deus nos ensina também que nós devemos cuidar das outras pessoas que precisam de ajuda, independente de ser parentes, né? Nós somos uma grande família de Deus, que Deus tem colocado na terra, e nós temos que seguir aquilo que Jesus disse. Ajude ao outro, sirva-o. Jesus até ali, na beira da morte, perto de dar o último suspiro, ele ainda se preocupou com a sua mãe e disse para João, cuida dela. Ele diz a mesma coisa para nós, cuide dos seus irmãos, cuide de seus amigos, cuide daqueles que estão perdidos. E aí, com tanta dor, ensanguentado, no momento que ele não aguentava mais, Jesus, já era mais ou menos a hora nona, exclamou em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desprezaste? Deus despreza o pecado, Deus não despreza o pecador. Deus vira as costas para o pecado e nunca para o pecador. Deus nunca vira as costas, vamos falar diferente. Nós que viramos as costas para Ele, porque Ele nunca vira para nós. Ele não pode ver a corrupção, as desgraças que as pessoas humanamente estão fazendo um com os outros. Ele não consegue ver isso. É uma dor muito grande para o coração do nosso Pai. E por não suportar isso, Ele envia o seu Filho. E ainda hoje, há pessoas que escarnecem, zombam de Jesus, criticam de Jesus, não o obedecem ainda hoje, não creem na sua morte e ressurreição. O bom disso tudo é que quando ele fala assim para Deus, a Bíblia diz que ele rendeu
o seu espírito. Um dia nós vamos render o nosso espírito também. E para onde iremos? É uma coisa que nós temos que decidir agora, enquanto nós estamos aqui. Nós nascemos 2 vezes, uma vez não pedimos, a outra depende de nós. E esse segundo nascimento, sou eu ou você que tem que querer e dizer: Senhor, reconheço que sou pecador, reconheço que preciso de Ti, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, me aceita como Tua filha, como Teu filho. A partir desse momento, houve um novo nascimento. E é interessante ver que um dia nós vamos também render o nosso espírito e nós podemos fazer a mesma coisa como Jesus fez depois da morte e para a eternidade, para a glória, estar junto do Pai. A Bíblia diz no versículo 51 que nesse instante, depois que ele disse que rendeu o espírito dele, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Isso mostrou a prova da divindade do Senhor. A profecia de que ele morria também foi uma prova da divindade, que o nosso Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E naquele momento, quando ele entregou o seu espírito, abriram-se os sepulcros, versículo 52, e muitos santos voltaram a viver. Muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitou. Novamente, uma prova da divindade do Senhor ali na cruz. A terra escureceu, o véu do templo se rasgou, os santos que estavam mortos ressuscitam, milagre espiritual, milagre sobrenatural acontece. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos e começaram novamente a pregoar a palavra do Evangelho de Cristo. Poder sobre a morte. Jesus já mostrou ainda ali na cruz, quando suspirou. 2 vezes ele mostrou o poder sobre a morte. Primeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer, ele não ficou ali morto. Ele não ficou ali no túmulo. A cruz ficou vazia. Por isso nós não temos a necessidade de carregar como amuleto uma cruz para dar sorte. Quantas pessoas têm como amuleto para dar sorte na vida, né? Uma cruz, ou como amuleto numa loja, em algum lugar, a Bíblia aberta. Não adianta. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo assim, a nossa boca fica aberta. Quando nós falamos, nós estamos profetizando palavras. E se a Bíblia é a palavra de Deus, essa palavra não tem que estar aberta o tempo todo? Não. Ela tem que ser proclamada, declarada, falada, ensinada às outras pessoas. Ela só vai ter sentido na sua vida e na minha quando nós falamos, ensinamos, declaramos o poder dela, proclamamos o evangelho de salvação à vida das pessoas. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou. Jesus morreu porque ele veio nos trazer vida. Jesus Cristo é aquele que um dia virá mais uma vez. E está muito perto de isso acontecer. Será que você vai subir? Será que eu vou subir? Será que nós podemos ter convicção e certeza de que isso pode acontecer? Claro que sim, porque eu tenho convicção e certeza que como eu entreguei a minha vida ao Senhor, minha vida pertence a Jesus Cristo. Eu sei para onde vou depois da morte. E olha,
que depois da morte não tem escolha mais. A escolha é agora. Então escolha Jesus. Escolha seguir a Jesus. Jesus Cristo é a única esperança para o mundo perdido. Jesus Cristo é a única esperança. E essa esperança eu tenho de morar com Ele. Não só esperança, mas convicção e certeza de que um dia eu estarei com Ele na eternidade. E nós só podemos realmente ter essa convicção e certeza. Como? Existe um método, existe uma estratégia que Ele deixou para nós. Ele disse: se confessares com a tua boca e creres com o teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, se tu confessares com a tua boca, serás salvo. Sabe por quê? Nós temos que confessar com nossa boca, porque a partir do momento que falamos, nossa palavra tem um poder de vida e morte. E quando nós falamos, nós declaramos ao mundo visível e invisível a quem nós pertencemos. E a partir do momento que nós não fizermos esta oração, a nossa vida não está assegurada, não está protegida, não está nas mãos de Deus. Não está segura. O nosso nome não está escrito no livro da vida, porque só entrará para morar no céu aqueles que têm o nome no livro da vida. Há um grande livro no céu, que naquele dia, no grande julgamento, ele abrirá aquele nome, aquele livro, e chamará cada um pelo seu nome. Será que o seu nome está ali? O meu nome está, eu tenho certeza disso. E Ele quer que o teu nome também esteja. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi por amor a mim e a você. Foi por amor a toda a humanidade. Sim, assim como o ladrão de Cristo no último momento reconheceu os seus erros e pecados, Jesus perdoou todo o seu passado, Ele também perdoa todo o seu passado. Talvez você tenha vergonha de tudo que você fez até agora na sua vida. Mas olha, há uma solução, há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, se não for por Ele. Não há outros caminhos. João 3,16 está escrito: eu sou o caminho. Então, esse é o caminho para o céu. É através de Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, eu motivo a você a tomar uma decisão para que você tenha convicção e certeza de onde você vai viver a sua eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graças, nós te damos louvor, honra, glória, porque Tu és grande, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Graças te damos porque Tu não nos deixaste só. Graças te damos porque desde a criação do homem até hoje, Tu, como Senhor dos céus e da terra, Tu tens olhado para cada um individualmente. E da mesma maneira Tu olhas para nós. E Tu tens um plano e um propósito para cada um de nós, traçado para uma vida depois da nossa morte. Graças te damos porque a Tua morte na cruz do Calvário ainda tem poder hoje de salvar vidas, de curar vidas, de libertar vidas. Graças te damos porque a Tua palavra nos ensina, Jesus, que Tu és o único caminho que nos leva ao céu, porque Tu viesses trazer-nos a vida eterna. Graças te damos, porque através de Ti, ainda em um mundo tão conturbado, com tantos problemas que nós passamos, nós podemos sentir paz no nosso coração, convicção e certeza de quem pertencemos. Saber que Tu lutas nossas lutas, Tu guerreias nossas guerras, Tu ouve o nosso clamor, Tu faz milagres nas nossas vidas, porque Tu não estás morto, Tu ressuscitastes e Tu estás no céu ao lado do Pai.
e tu deixaste conosco o Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, o nosso protetor, o nosso consolador, aquele que intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Graças te damos porque podemos confiar em ti, esperar em ti, entregar nossa vida, nossos problemas, nossas necessidades e saber que há um Deus que olha, que cuida, que ouve nossas orações, que responde, que trabalha por nós e que faz o melhor para nós. Graças te damos porque nós não estamos sós. Graças te damos porque nós não precisamos guerrear só. Saber que lutamos contra as potestades do mundo, mas tu és aquele que luta por nós e que tu guerreias nossas guerras, fazendo aquilo que é melhor para nós. Pai, obrigada. Obrigada porque tu deste o teu filho Jesus. Obrigada, Jesus, porque um dia tu voltarás para buscar todos aqueles que creem em ti. Tu diz, bem-aventurado aqueles que não viram a ti, mas creram. E somos nós que nesta geração não vimos a ti, mas vimos com os olhos espirituais, sentimos com o nosso coração, podemos ver os grandes feitos e milagres que tu tens feito em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, daqueles que creem em ti. E nós esperamos a tua volta. Ora vem, Senhor Jesus, e leva-nos para morar contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor a todos.